Hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Nossa convidada de hoje é especialista nesse assunto e, como a gente bem sabe, que para melhorar os relacionamentos familiares, melhorar o nosso relacionamento profissional, melhorar todas as habilidades, né, profissionais como um todo, habilidades humanas e tudo, a gente precisa de comunicação assertiva, de comunicação eficiente. Então eu convidei a Tássia Queiroz para falar com a gente hoje sobre esse assunto, porque ela é especialista nisso. Direcionada. Boa tarde para todos vocês. Meninas, vocês estão gostando do conteúdo sobre os arquétipos? Todas aí extremamente curiosas, né? Com as tatuagens, com os símbolos. Não é algo que seja especialidade, né? Nem minha, nem da Poliana, mas a gente estuda isso muito porque gosta. E isso acabou entrando, né, no mais forte ainda, mais potente ainda, pela questão da decodificação das tatuagens e das marcas pessoais. E muito desses significados também dos nomes, né, estão totalmente vinculados com os arquétipos. Nossa convidada já chegou. Ótimo, já dei um fim na Peppa Pig. Faça isso, ninguém me... Tem coisas assim que elas são muito sutis e a gente não percebe e fazem muito, muito mal. Olá! Olá, boa tarde, Boa tudo tarde, bem? bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito animada, você me ouve direitinho? Sim, perfeitamente. Ah, joia. Eu tô super curiosa sobre as tatuagens, meu Deus, aquele posto de remoção, eu falei, ai meu Deus, meu coração. Porque assim, analisa comigo. A, o arquétipo, ele tem um poder muito maior do que, eu fiz essa tatuagem porque significava isso. Tá, você pode ter colocado o significado que você quiser, mas o neurotransmissor que esse arquétipo vai liberar no seu cérebro, não tem como você manipular. Uhum. E o que que acontece? As tatuagens, elas são manifestações das coisas que são necessárias a serem incluídas no nosso sistema familiar. Há um tempo atrás, as pessoas acreditavam que as tatuagens, elas incluíam, né, somente pessoas que não vieram para a vida, assassinato, esse tipo de coisa, mas não é. É todo tipo de Uhum. situação que gerou um biochoque dentro da estrutura da epigenética daquele clã familiar. Fica lá imigrações, memórias de guerra, tudo que você pensar que pode gerar um Meu Deus. trauma, um biochoque emocional dentro da estrutura epigenética de um clã familiar, ele é passível de Ele depois influencia. virar tatuagem. E tem gente que acessa o inconsciente da família com tanta força que são aquelas pessoas que têm 30, 40, 50, 200, 300 tatuagens no corpo inteiro, que transformam o rosto e tudo isso. Uhum. Então, assim, o nosso inconsciente, ele arruma métodos muito de acordo com a nossa cultura, né? Muito inteligente para que a gente passe por essa trazer esse inconsciente para a consciência. Uma outra forma também muito poderosa que o nosso inconsciente encontra de promover essa alquimia psíquica, né? Que é pegar o material do inconsciente e fazer algo de bom com ele para liberar a cura interna, é os sonhos. Então, Ah, as tatuagens, os sonhos, os símbolos, eles são muito manifestações do forte. consciente humano e desde sempre, sabe? Tanto que nas cavernas já tinha pintura rupestre e o que era dito lá naquela caverna, lá naquela pintura, é a mesma coisa que mais ou menos a gente usa para dizer agora. E tem um detalhe muito grande que eu não sei se muitas pessoas sabem, que é o seguinte: o cérebro humano se dá tão bem com símbolos, os arquétipos, os símbolos são tão Uhum. poderosos, porque o nosso cérebro não foi feito para ler. Olha só, se dá tanto porque a gente busca essas coisas, né, Luana? Eu Mas tenho um monte a de figuras aqui. leitura é uma adaptação moderna. O cérebro humano não foi feito para ler.
Olha só que O interessante. cérebro humano se comunica muito mais poderosamente com símbolos, Com desenhos, símbolo. arquétipos, cheiros, audição, sabe? Isso Uhum. está muito mais conectado com as memórias emocionais que são depositadas na nossa amígdala cortical e no cérebro reptiliano. Então, assim, a gente que lê muito é o que eu sempre brinco, é porque eu sou uma gordinha disfarçada mesmo, porque o cérebro humano não foi feito para ler, foi uma adaptação. Então, Olha. talvez fique mais claro entender o poder dos símbolos, né, através Uhum. desse conceito da neurociência mesmo. Mas bora lá, falando em ler, falando em símbolos, falando, né, em tatuagem, em neurociência, comunicação. Hoje eu convidei Aí, velho. para falar de comunicação porque eu, como consteladora que sou, sei que as maiores tretas das famílias e as maiores tretas das empresas são geradas pela nossa inaptidão de se comunicar. Então, Tássia, a Exatamente. palavra é sua. Exatamente. E como que eu sei disso? Porque eu fui uma péssima comunicadora quando eu me vi num cargo de liderança. Quando foi meu primeiro cargo de liderança, passou meses ali que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu falo A, todo mundo entende o alfabeto inteiro, menos o A. E o princípio disso é, né? Conhecereis a verdade que ela te liberta. Lá em Tiago fala, tolo é o homem que se olha no espelho e esquece da própria imagem rapidamente. Ou seja, você estuda, você absorve conhecimento e não pratica. Fica ali aquele bando de letras que você não faz nada com ela. Então, assim, a comunicação, para ela ser assertiva, para ela ser eficaz, começa no você conhecer a ti mesmo. Se você não entender a sua parte de falha, as suas debilidades, começar a tratar você, você jamais vai conseguir olhar para o outro e identificar o dele, né? Você como consteladora, como eu trabalho com o DISC, né? Você tem já a análise mais intensa do biotipo do corpo. Eu fico aqui pensando, será que a Luana tá vendo ali meus traços, já tá vendo as porcentagens? Porque eu sabendo o DISC, a gente já pega alguma coisa das pessoas, imagina na bioquímica do corpo todo. Eu acho muito maravilhoso. E quando você não olha para isso, você não vai conseguir entender aqueles caminhos básicos que esse tipo de pessoa vai receber a informação como? Ela tem um perfil que precisa ser mais agressivo, que precisa ser mais delicado, que precisa dar mais voltas. Eu preciso falar de forma falada ou eu tenho que entregar por escrito. Como que eu tenho que lidar com essa pessoa? Porque de pouco tempo para cá, vamos dizer que estamos falando de gestão de pessoas de verdade dentro das empresas. Hoje Antes era as minhas maiores é, hoje as minhas maiores clientes são, olha, eu tenho empresa, eu não, grana não é meu problema, mas eu não consigo me comunicar. Eles não me entendem, eu não consigo fazer isso, porque vence muito, acredito que daquela tirania, né, do chefe, eu mando e você obedece. Hoje nós evoluímos e não é assim. Respeito é algo, não é porque básico. eu estou no cargo de liderança que as pessoas vão me respeitar. Não é porque eu sou a dono da empresa que eles vão ter admiração por mim. Talvez eles estão lá, que é a maioria, só pelo dinheiro. De sobrevivência. Porque precisa, né? E lá Maslow falou a base da pirâmide, Sim. desesperado porque precisa comer, porque precisa dormir, porque precisa do básico. Então eu comecei a perceber comigo o quão miserável era de conhecimento para olhar para o outro e falar como que ele vai receber essa informação. Porque quando caiu no meu colo o autoconhecimento, eu comecei a chorar e falei: as pessoas têm sentimentos. Eu chorei por 20 minutos e falei: gente, eu estou destruindo as pessoas com essa minha necessidade de resultado, foco, focação, vamos, vamos, vamos. E tem gente que, se você falar um pouquinho duro com ela, ela desmonta. Então pode Oral, ser que você tá dentro. Os oral, orais. alto com oral acabou. Agora, eu sempre falo, uma das coisas mais interessantes que eu coloquei no método Scanner foi Uhum.
como se comunicar e como negociar com cada traço. Se a pessoa tem uma Exato. alta, que é uma pessoa muito sensível, muito emotiva, você Uhum. conversa com ela pondo a mãozinha no ombro. Eu dou um exemplo clássico, o Jô Soares. Você lembra do Jô Soares quando ele Verdade, começou a você botar pegando. sofá? Aqueles braços do sofá lá já era altinho, proposital para ele. Aí numa mãozinha tava a canequinha de oral, né, para ele ficar com a boca sempre Uhum. uma coisa. E aí, quando ele estava muito empolgado com a conversa, ele ainda colocava a outra mão em cima da mão da pessoa, em cima do braço da pessoa. Aham. Aí, se você pega uma pessoa que tem oralidade alta e dá um comando para ela, igual você daria um comando para uma pessoa que tem 25% de masoca, que é uma pessoa programada neurologicamente para receber ordem, não vai ter o mesmo efeito. Uhum. Uhum. Não vai. E muito pelo contrário, o efeito que você vai ter é a pessoa cair o rendimento, chegar a adoecer dentro do trabalho, porque a pessoa oral, ela não vai conseguir se manifestar. Vai falar, você magoou. Ela vai sair, vai chorar e vai cair o rendimento, vai ficar ali naquela depressão. Ela gosta do lugar, ela gosta das pessoas, ela gosta do trabalho, mas como a comunicação não está sendo ali do perfil dela, vai durar pouco. Ela vai, né? Ou ela vai adoecer lá dentro, Ou ela vai que é o. engordar, porque o oral, quando as pessoas não se importam com os sentimentos dele, ele destampa comer. Igual tem Uhum. uma aluna da mentoria que trouxe uma frase assim, que é de uma clareza absoluta. Ela fala assim, ó, agora eu sei por que eu tenho uma fome no coração, e a fome do oral é essa. Então, se você Uhum. é um gestor, é um líder, se comunica um pouco mais ríspido com o oral, não validando nenhum sentimento dele, ele vai comer pra caramba, vai chorar. E é uma coisa tão interessante que a gente notou isso com o comportamento do meu esposo, que meu esposo tem 30% de oralidade. A minha Aham. também é assim. Quando o oral está muito com as emoções muito extrapoladas, ele precisa necessariamente chorar. E a hora que ele para de chorar, ele consegue achar uma solução para o problema que ele está tendo. Parece que a Olha. inteligência dele volta ao normal. E, na verdade, Uhum. tem muito mais que um regulador emocional, né? Aham. Então, e aí vem uma pessoa, né? Uma rígida muito forte, uma masoca que ali tá para suportar tudo. E acha que a pessoa, porque o que que acontece com o espírito da falta de autoconhecimento? De você se entender e entender esses perfis, essas características. Porque você vai agir sempre, porque a gente age assim, como o outro fosse igual a mim. Você tem que ser igual a mim. Você tem que agir e suportar o que eu suporto. Você tem que gostar e querer o que eu quero. E gestores, principalmente que eu tenho notado de pequeno porte, né? As empresas ali têm até 200 funcionários, vamos assim dizer, eles pouco olham para o que o funcionário dele está sentindo. Sentimento não pode ser envolvido. Ainda carregam aquela coisa de que você tem que deixar suas emoções em casa e ir trabalhar. Ok, isso pode funcionar com o psicopata, com o masoca ou com o rígido, mas com o oral É, senão vai funcionar. E nós não somos uma coisa só, né? Então ali vai chegar um momento, gente, hoje algumas empresas já ficam admiradas de já trabalhar essa parte de entender, igual eu li um livro, foi em 2015, eu acho, que chama Administrador de Sonhos, Matthew Kelly. É um livro assim, ele não foi muito, nem se publica muitas vezes, eu consegui comprar só na estante virtual. Que era uma empresa que tinha uma rotatividade lá nos Estados Unidos, eu esqueci o lugar, muita rotatividade de funcionário, a empresa de faxina, que lá tem isso, né? A empresa de faxina que envia os faxineiros. sim. Tinha muita rotatividade. E aumentava salário e continuava tendo rotatividade. E ele contrata uma pessoa, esse gerente, para olhar o que os funcionários, o que estava acontecendo. Acaba chamando um administrador de sonhos, mas hoje a gente sabe que é uma pessoa, era um mentor ali, um coach, alguma coisa desse tipo, pelo perfil de trabalho que ele fez. E ele foi chamando um por um, perguntando: por que você está insatisfeito na empresa? Porque o salário é uma das empresas maiores que tem. Aí eles falavam assim: não, porque não tem condição para eu chegar aqui. Eu gosto de trabalhar aqui,
mas o horário que eu tenho tá difícil. Ah, eu gosto de trabalhar aqui, mas a maioria era imigrante, não falava o inglês direito, não tinha como deixar os filhos. Então, eram pequenas coisas que se mudasse, né, por olhar a necessidade do colaborador, que fez toda a diferença na empresa. E é um livro baseado numa história real. Então, o que me chamou foi o que me despertou. Eu falei, gente, por que que o funcionário está vindo trabalhar? Não é porque ele ama a minha empresa. Só que muitas vezes o patrão, ele esquece, o dono ele esquece, porque ele está tão focado ali no administrativo, relatório, papelada, DRE, fica mergulhado naquela coisa que ele esquece até dos próprios sentimentos dele, porque ele tem que bater a próxima meta. Ele tem que pagar a próxima folha de pagamento. Então, se o gestor não começar a olhar para si, para entender esse processo todo, que primeiro precisa de dentro para fora, né? Vem de mim para depois eu passar. Se ele não passar a olhar isso, ele não vai ter a sensibilidade sequer de falar assim, peraí, essa pessoa tem um sentimento, não precisa nem entender mais profundo dos perfis. Mas ele fala, essa pessoa, se eu falar com ela assim, ela vai desmoronar. Essa pessoa, se eu for muito cheio de rodeio e ficar dando volta, vai perder a paciência comigo. Eu tenho que ser incisivo. Então, é esse olhar que parece assim que está ficando cauterizado nas pessoas de olhar para o outro. É tanto egoísmo, é tanta introspecção de si mesmo, que quando elas despertam para ver isso, que elas chegaram no ápice, já tem um estrago assim muito grande, a ponto de ter que trocar 50% dos colaboradores da empresa, porque o respeito já foi tanto embora que começa a agredir verbalmente o patrão, de fazer aquela perseguição invertida, porque muito se fala de perseguição patrão-colaborador. Mas parece que ficou omitido, porque aqui no Brasil, assim, né, o trabalhador tem... Você é advogado, você sabe como é que é. Demitir por justa causa é uma coisa assim, né? Vamos mudar de assunto. Mas aí ninguém fala do que o funcionário faz com o patrão. Aí vai um patrão oral. Meu Deus, ele vai conseguir se impor? Não vai. Ele não vai conseguir ter a rédea firme que ele precisa. Então, ele precisa olhar para si. E desde quando começou a pandemia para cá, eu tenho atendido, o meu atendimento é mais mulheres também. Então, vem essas mulheres e fala, cara, eu não consigo mais gerar. Você consegue administrar, você sempre conseguiu administrar, mas tem a diferença do administrar com o gerir. Acontece que você tem muita administração e zero gestão. Aí, para até entender esse processo, foi muito banho de sangue, vamos assim dizer, no caminho, porque é de omissão, porque aí fica aquela omissão abaixo de omissão, e o ambiente de trabalho fica insuportável. Com certeza. Ninguém consegue se comunicar de forma eficiente com ninguém, e aí fica aquele clima pesado, fica aquela, né? Eu vou ter que colocar o ring light um pouquinho mais para trás, que eu vou precisar conectar o telefone aqui para carregar. Ficar conosco no meio da live. Não faça isso. O meu já tá aqui, né, na tomadinha. Toda vez que eu faço live no final da tarde, eu esqueço desse detalhe. Eu lembrei. Mas, igual eu esqueci que eu perdi o raciocínio aqui. Você estava falando da perseguição do funcionário, né? Aconteceu de eu atender uma funcionária que estava assim, que ela era muito bem paga, já tinha perdido o respeito pela chefe e não saía por causa do salário. E graças, né, no processo de mentoria inteiro, ela conseguiu entender que ela não muda ninguém. Ela não muda ninguém. E algumas imagens que já foram criadas, se a pessoa não muda de postura, também não vai ser desfeita. E por mais que a pessoa mude de postura, quando a outra pessoa não quer enxergar, ela não vai enxergar. Então,
Para começar, se você está aí nessa situação, se percebendo que está tendo uma comunicação que não está indo, né? Estou falando e o outro não está entendendo, seja no trabalho, seja com o seu marido, seja com seus filhos, para analisar. É eles que não estão ouvindo ou você que não está conseguindo comunicar? E é você que vai ter que mudar primeiro, repetidamente por um longo prazo de tempo, para as outras pessoas perceberem que você mudou a sua comunicação. Não é automático. Aliás, nenhuma Não, mudança é automática, até porque essas mudanças milagrosas automáticas e tudo, elas não se sustentam. não. Opa, bati aqui. Não se sustentam, porque tudo que é verdadeiro demora um tempo. Você não constrói uma casa do nada, uma árvore não brota do nada. A natureza prega pra gente o tempo todo com a essência verdadeira das coisas. Então, assim, se você acha que você vai entrar num processo igual eu trabalho a mentoria de 10 horas, né? O prazo máximo, que depois eu dou um tempo, porque a pessoa tem que caminhar sozinha para ver se ela vai mudar o comportamento. Eu Sim. não sou babá de ninguém. Então, eu dou um direcionamento. Então, talvez vai demorar 1 ou 2 anos para as pessoas começarem a perceber que você, de fato, está mudando a sua postura. Porque elas já estão no inconsciente dela, vivendo ali aquele automático, e não se engane, você não é assunto. Você não está no tabloide dos outros, está cada um querendo sobreviver, querendo conquistar suas próprias coisas. E para você começar a mudar, igual eu era uma pessoa totalmente agressiva, impulsiva e ríspida, que quando eu comecei a minha mudança, que eu começava a perceber, foi um processo tão difícil. Eu chorava tanto, porque eu falava assim, eu não quero falar desse jeito, eu não queria responder assim, eu não queria agir assim. Então eu comecei a transformar na minha mente como eu agiria. Depois que, né, pensamento é que geração, depois que eu comecei a projetar isso. Até hoje, já tem, foi 2016 para cá. Até hoje tem pessoas que têm a imagem da velha pessoa. Mas o meu marido, que convive comigo todo dia, que é a pessoa que pode falar quem eu sou, ele fala, graças a Deus, a pessoa que você era 2 anos atrás, quase não dá para ver. Porque eu me dispus a falar, eu vou melhorar minha comunicação. Eu sei que o meu perfil nunca vai ser tão doce, tão amável, tão carismático. Mas não é porque eu sou sincera que eu preciso ser grossa, que eu preciso ser bruta. Então, geralmente, nesses cargos de gerência, nesses cargos de ser dono, são as pessoas que têm o perfil mais bruto, porque precisa dessa agressividade para empreender. Inclusive para suportar estar nesse lugar, né? Não suporta. Então, quem não tem um temperamento mais rígido, mais rico, mais fechado, não fica, não fica, não fica. Então, são essas pessoas que é onde o ego dói mais de olhar e falar assim, nossa, eu errei. Eu tô falhando, porque conquistaram tanto, subiram tanto, construíram coisas maravilhosas, que chega ao vento. Que chega a falar assim, não, eu não vou reconhecer que eu errei. Como que eu vou falar que eu errei? Olha a minha... Aço, que é uma coisa que ficou demais no começo, quando eu comecei a dar uma baixadinha na minha bola, é a questão da vulnerabilidade. As pessoas pensam que reconhecer uma falha, que pedir desculpa, que se mostrar ativo e mudar o comportamento é se colocar como vulnerável, e vulnerável é ser fraco. Uma coisa não implica a outra. Uhum, exatamente. Entende-se erroneamente a vulnerabilidade. Eu fui essa pessoa, assim, ainda estou trabalhando em mim, por exemplo, a dificuldade que eu tenho de pedir ajuda. De pedir ajuda, de falar assim, me ajuda com qualquer coisa que seja. Porque eu tenho que aguentar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser autossuficiente. Então, aí entra todo esse processo. Então, para a comunicação ser assertiva, talvez vocês estão achando que eu estou fugindo demais, mas, gente, é um pacote tão extenso que se você não entender o seu mecanismo biológico, porque você se preocupa como que seu rim funciona, como que o seu telefone funciona, como que o seu coração funciona, mas o seu cérebro, que dá comando para tudo, você não para pensar quais são os gatilhos e os mecanismos que são necessários
para você funcionar todo o resto, né? Você indicou aquele documentário na Netflix, eu já tinha assistido, muito bom. Eu fiz uma formação que chama Mapeando Emoções justamente para saber esses gatilhos, né? Porque quando eu assisti aquele documentário Quem Somos Nós, me marcou muito uma frase: o que adianta você comer bem, tomar muitas vitaminas, se o seu pensamento está o tempo todo te bombardeando com química negativa? Exatamente, não. E até nesse documentário mostra o tanto que os neurotransmissores são capazes de modular inúmeros comportamentos. E aí o que que acontece? A gente cria vícios emocionais. Uhum. E aí se você está o tempo inteiro inundado ali num estresse, ou numa ansiedade, ou num medo, você está viciado naquele comportamento ali. Então, se você Sim. entender o porquê você se comunica daquele jeito, até essa questão dos neurotransmissores, ela pode ser alterada de acordo com a nossa comunicação. Exatamente, porque você teve uma infância, né? Os primeiros 7 anos ali onde estabelece tudo. Você teve uma infância onde você foi para sobreviver, você precisou ser mais rígido, ser mais duro, ser mais agressivo. Você traz isso para a vida adulta. A única coisa que seu corpo conhece. A gente muito se fala de viciar em açúcar, em drogas, em álcool, em comida, mas quando que vai popularizar e falar que você está viciado nas emoções? E Sim, se você não entender esse comportamento repetitivo, igual eu entendi a raiz da minha ira, se eu não entendesse a raiz da minha ira, eu nunca ia tirar esse peso e melhorar a comunicação. Em pensar, respirar aqueles 2 segundos que faz toda a diferença para não ser um trator na emoção de alguém. Olhar e falar assim, olha, essa pessoa, eu preciso tratar ela dessa forma. Essa pessoa, se eu falar isso, não vai funcionar. Se você não entender o que repete na sua família, o que repete no seu ambiente de trabalho, principalmente o que você fica pensando e que você não conta para ninguém, se você não analisar isso, não vai adiantar. Porque principalmente esses pensamentos assim, nossa, se alguém soubesse que eu estou pensando isso, é o que está te influenciando ali e você não vai conseguir, porque o domínio próprio vem de você entender todas essas esferas. As suas crenças religiosas, as suas crenças familiares, as suas crenças. Quem são suas referências de liderança? Quem são aquelas pessoas que você considera líder, por mais que não esteja no cargo de liderança? Porque ela vai modular a forma que você vai falar, a forma que você vai agir. Talvez você admira muito aquela pessoa e a pessoa totalmente agressiva, totalmente impulsiva, e na sua forma de trabalho, no seu ambiente, não cabe uma comunicação dessa. Então, é necessário entender, né, que a gente tem a comunicação passiva, a gente tem a comunicação agressiva. A gente precisa delas, mas é entender qual momento você vai usar cada uma. Você não tem que deixar de ser você para falar um pouco mais agressivo ou um pouco mais doce, igual os orais. Nossa, eu vou ter que falar isso. Eu tive, que hoje virou minha amiga, ela falava assim, não vou me impor com o meu funcionário. E se ele não me amar mais? Aí eu perguntei para ela, amor, você tem uma instituição de caridade ou você tem uma empresa? Precisa nem falar que perfil é o da pessoa, né? Foi colocar a cidade lá na lua, né? Porque cada você vai amá-la. Exato. Não, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que cuidar. Eu falei, ó, você tem só 2 filhas e você não tem uma instituição de caridade, você tem uma empresa. Não é que você vai ser mais firme que a pessoa vai te odiar, não é porque você vai falar um não, porque você está levando a sua empresa pro buraco com medo de não ser amada. Inclusive, o traço de caráter oral tem muita dificuldade em cobrar pelo próprio trabalho. Então, são pessoas assim, extremamente empáticas que se doam muito, né, no trabalho e têm dificuldade de equilibrar a relação do dar e receber no âmbito profissional e também no âmbito afetivo. Tá, se dá umas dicas para a gente de como a gente avaliar quais são os efeitos que promovem, que deixam a nossa comunicação distorcida.
algumas dicas assim para as meninas conseguirem captar e já tentar ter pequenos resultados aí, observando a sua forma de comunicar, principalmente agora que a gente voltou a ficar em lockdown, voltou a ficar todo mundo fechado, e aí já sabe, né? Exatamente. Então, para começar, você tem que entender quem é a pessoa que você está querendo emitir essa mensagem. Se você vai fazer uma reunião, por exemplo, aqui de chamada de vídeo, né, trabalhar, atender um cliente, enfim. Você tem que olhar atentamente se a pessoa está concentrada em você e se não tem distrações externas. Se não tem o filho gritando, cachorro latindo, se ela não está preocupada com alguma coisa ali naquele momento. Talvez a pessoa está fazendo de conta que ela está te olhando, que ela está prestando atenção, mas tem algum ruído externo em volta dela acontecendo alguma coisa que distrai. Igual um dos meus gatos chegou aqui, deu um pulão na poltrona ali. E eu dei uma perdida. Você tem que estar atento a esse detalhe. Se a pessoa está focada no que você vai falar. Olhar se ela tá ali naquele, vamos dizer assim, na vibe de receber. Por exemplo, se for um feedback corretivo, você tem que olhar assim, dar uma percebida, sonda aquela conversa assim, nossa, o dia tá bonito hoje, né? Para ver como é que tá a energia dela. Se ela tá de bom humor, se ela já tá agressiva, porque você tem que entender que é uma pessoa que tem boleto para pagar, que tem problema com filhos, com maridos, com o entorno, sofre perdas, todos nós estamos sofrendo perdas, talvez a pessoa não está ali para fechar um negócio, para fazer uma coisa. Então você tem que observar o ambiente externo da pessoa. Você observando esse ambiente externo dela, ok, ela está ali comigo, ela está me vendo, ela está observando, qual que é a forma que essa pessoa vai receber? Ela sabe que você tem esse perfil mais direto ou você precisa comunicar. Ela te conhece, você pode dar só um comando, faz isso aqui. Ou é uma pessoa que está chegando agora e você precisa dar mais explicações. Por quê? Você está dentro da sua cabeça, na sua rotina, com aquele processo todo, você que é uma gerente, uma administradora, você já está fazendo aqueles zilhões de coisas e fala assim, nossa, fulano, você tem que fazer aquilo ali. Dependendo do perfil que ela for, ela vai querer entender o porquê que ela vai ter que fazer aquilo ali. Senão ela vai fazer com dúvidas, vai fazer insegura. E tudo que a gente faz não tendo muita certeza, a gente não faz bem feito. Não, Acaba que a gente se lasca. e que o rígido e o masoquista, se eles não tivessem certeza do que eles estão fazendo, eles procrastinam até a morte. O rígido para não parecer imperfeito, incapaz de fazer aquilo ali, e o masoquista com medo de fazer e dar merda, entendeu? Fazer Então, errado. tem traços que se você não mostrar para eles toda aquela sequência ali, tudo que está conectado com aquele comando que você emite para a pessoa, eles não dão conta nem de fazer o que precisa ser feito. Exatamente, eles vão travar. Então, é você olhar assim, a pessoa, ela tá de home office. Se for uma mulher, por exemplo, eu tenho um filho que está estudando em casa, ou seja, também tem que ser a professora dele. Tem o marido, tem a casa, e você tem que pensar, a pessoa tá ali, tá trabalhando, tá home office, ok. Mas você treinou ela para ela estar de home office? Porque todos nós fomos treinados para trabalhar na empresa, naquela rotina. Aí ela vai sentar aqui para conversar com você e vai pensar assim, putz, eu não lavei a louça lá, a cozinha tá... Nossa, e o banho... Gente, aquela roupa no varal, ih, tá chovendo. Ela vai ficar pensando. Então você tem que se programar para puxar a pessoa para você. E entender que não é mais compatível a velha guarda de que você não tem que compartilhar com seu funcionário o processo da sua empresa. Isso não existe mais. Quanto mais você compartilhar com o seu funcionário o processo da empresa, a realidade da empresa, o que precisa ser feito para aquilo ali se sobreviver, mais os funcionários vão agarrar a sua causa. Então, quanto mais você só entrega comandos, ele vai falar assim, mas por quê? Aí Menos vem aquele...
vê aquele tanto de dinheiro entrando, por exemplo, né? Não, eu quero um aumento. Uai, tô fazendo ele ficar rico para começar. Se você é um colaborador, deixa eu falar uma coisa com muito amor para você. Você é pago para fazer seu patrão ficar rico mesmo. Então vamos deixar de chorinho e de mimimi, porque se você foi contratada para prestar um serviço para a empresa e ninguém abre empresa para não gerar lucro e não realizar o sonho de quem Tá achando construiu aquele lugar. rico? Monte a sua própria empresa. É, e vai ver que maravilha é ser um empreendedor, principalmente no Brasil. Uh, E você tem que entender que os seus funcionários, uma hora ou outra, não sempre, ele vai ter que entender o custo fixo de você precisa para aquilo ali sobreviver. Porque o mau compreendimento disso, porque o seu funcionário, ele não foi treinado para ser empreendedor, ele não sabe o que é empreender, ele não sabe o que é administrar, tanto que a maioria da classe ali, dependendo que ganha salário mínimo, são poucos os que não têm dívidas. Então, eles não sabem administrar. Se eles não sabem administrar, eles não vão entender o que é administrar, o que é ser um chefe, o que é ser um gerente. Então, trazer o funcionário para isso, para ele não tem obrigação de fazer, mas de ele entender, já vai melhorar muito a sua comunicação. Ele vai dar valor a hora que você pedir para pagar, fazer uma economia, para fazer uma promoção, para fazer uma hora extra, para se dedicar mais, para, né, vestir a camisa. Se você não trouxer ele, você não vai conseguir fazer essa comunicação também. Não vai adiantar você trabalhar você, conseguir falar de forma assertiva, vai melhorar? Vai. Ah, vai melhorar muito. Mas se você não mostrar para ele processos, só entregar coisas para fazer, não vai amarrar, porque a gente se apega à missão, ao sim. propósito. A gente se apega a um propósito. Então, qual é o seu propósito com a sua empresa, com o seu negócio? Qual é o seu propósito de ser uma mentora? Qual é o propósito de fazer o que você faz? Se a pessoa não entender, meu Deus. Aí ela vai falar assim, mas por que eu vou fazer? Ah lá, comprou roupa nova. Porque mulher nem entende essas coisas. Já tá com aquele negócio, não, nossa, ah lá, é hora de ser joia. Também, né? Eu fico aqui de hora extra, tá viajando. Começa a gerar essa picuinha porque é um pacotão todo. Você, né, tem aqueles temperamentos, acho que posso estar enganada, que é o rígido e o psicopata já tem aquela postura. Eu sou um ser superior. Exatamente. Natural, não faz força. A pessoa vibra isso, né? Tipo, é assim o tempo inteiro. Não tem, não é, né? A pessoa nem sabe que ela está fazendo isso, mas ela já tem essa postura porque a bioquímica dela foi feita para isso. Aí você não trabalha comunicação, não traz o funcionário para si, aí fica difícil. Então, trazer mesmo, entender, pensar no ambiente externo da pessoa, né, fazendo um feedback. Pensa no ambiente da pessoa. Então, você tem que conhecer o seu funcionário, você tem que conhecer o seu colaborador. Se você não gastar tempo em conhecê-lo, você não vai conseguir comunicar, porque a gente só comunica bem com as pessoas a partir do momento que a gente conversa, tem intimidade, compartilha coisas. Ah, você quer dizer, Tati, que eu tenho que ficar melhor amiga e sair contando minhas coisas? Não, gente, não precisa disso. É só você olhar para a pessoa. Quando ela falar, você ouvir de verdade. Não ficar ali pensando em alguma coisa que você tem que fazer. O corpo fala muito mais. Então, eu sempre falo, gente, olha para as expressões, olha como que a pessoa tá. Se ela tá de home office, por exemplo, e se preocupa em arrumar as coisas do ambiente para fazer um trabalho legal, já é um grande sinal de que você pode contar com aquela pessoa. Algumas pessoas, você só entrega a tarefa que ela vai fazer. Outras, você precisa gastar um pouco mais tempo. Então, não é perca de tempo, mais uma dica, você gastar tempo olhando para o seu funcionário, treinando ele constantemente e perguntando, você entendeu? Você tem alguma dúvida? As pessoas parecem que estão assim com preguiça de reensinar, de Uma, olhar para a pessoa. uma vez eu estava numa das palestras do Pablo e ele falou assim: eu prefiro ensinar a mesma coisa 1000 vezes para uma pessoa da minha confiança do que ensinar uma coisa
para 1.000 pessoas. Perfeito, perfeito. Hoje em dia, gente, a gente contrata pelo currículo e demite pelo caráter. Aí você acha uma pessoa que tem um caráter legal. Só que ela talvez tenha um raciocínio um pouco mais lento. Ela precisa de um pouco mais de tempo para aprendizado, porque além do temperamento, tem toda uma estrutura, vai que ela tem um déficit de atenção. É todo um pacote, assim. Aí você olha e você fala assim, nossa, a pessoa realmente precisa de um pouco mais de tempo. Igual você, qual é a dificuldade? Quão difícil é você contratar pessoa para trabalhar no caixa? Meu Deus. Processos que exigem ali escola. Você tem que lançar nota, presença, falta. Se é uma pessoa corrompida, pode lançar coisas que não existem. Então, assim, é melhor você ter paciência em trabalhar isso com a pessoa, em falar. Ah, mas eu já falei 100 vezes. Compensa, né? Desde que a pessoa também demonstre que quer aprender, que quer fazer. Porque você vai para um cargo de liderança, aí eu tenho medo de falar. Aí o patrão te dá um treinamento para você melhorar. E a melhor oratória. Aí a pessoa sabe expressar, mas e se eu falar e se eu errar? Aí ela trava. E se eu não for perfeito no falar, ela trava de novo. Eu tenho muito disso, de eu observar até onde a pessoa vai. Você entrega para ela. E se ela busca também, cara, parabéns. Agora você entrega para ela. E ela continua sentada esperando mais um milagre acontecer para ela se mover, tem alguma coisa errada. Aí eu te pergunto, talvez você está nessa posição. Você foi num psicólogo para ver por que você está tão travado? Você procurou uma mentoria para sair do lugar? Ah, não, mas é caro. Ah, não, mas eu vou ter que gastar dinheiro. Ah, é. É mais barato você perder o emprego, porque você não buscou melhorar. São coisas, são coisas assim que né, a gente vai trabalhando a nossa franqueza, mas, gente, o óbvio é o óbvio. Ou É, você. tá? Assim, é impossível desver a verdade. Depois que você vê as coisas, como elas funcionam, enquanto as emoções comandam as coisas e o quanto, às vezes, emoções inconscientes, igual a gente estava falando no começo da live sobre os símbolos, Uhum, às vezes uhum, coisas que são até inconscientes para as pessoas. Então, se você sim, não se dedica a tirar tudo isso do inconsciente e trazer para a consciência no sentido de por que eu me comunico assim, por que eu me comunico com tanta raiva, por que eu engulo tantas coisas e não falo, por que eu tenho tanta dificuldade em dizer não, né? Para uhum, uma equipe, para funcionário, seja para filho, para marido, para qualquer coisa. Toda essa questão da comunicação, ela envolve a estrutura emocional de como cada um de nós funciona. exatamente. Porque aí não tem como fugir disso. Porque tem gente que me pergunta, tá, você é psicóloga? Eu falei, não, eu sou especialista em gestão de pessoas e estou me especializando em comunicação porque, assim, eu acredito que onde a gente mais caiu, Deus usa isso para a gente dar de testemunho lá na frente. Então, gente, até pouco tempo atrás, eu era uma das piores comunicadoras da face da Terra, porque só saía ira, arfa e espinho da minha boca. Mas eu fui buscando entender e cheguei num ponto que não tem como você desvencilhar o seu emocional. Se você não consegue falar, é seu emocional que está travado. Se você fala demais de forma errada, é seu emocional está ferido. E o meu tipo de temperamento, quando eu tô com dor, ainda bem né, que a gente não usa arma, mas assim, se eu sinto dor, se eu sinto medo, se eu sinto insegurança, a agressividade vem assim. Só que eu buscar nesse processo todo de me conhecer é o que me deu domínio para falar: opa, eu estou triste. Quando eu estou triste, eu fico irada. Então, logo, o que eu vou fazer para eu não mirar?
Aí eu vou fazer a natação que eu amo, eu vou fazer a meditação, eu uso aromaterapia. Eu busquei os recursos para dominar e controlar, para aquela coisa não explodir. Se você não entra nesse caminho, aí eu não consigo falar. Por quê? Quem te mandou demais calar a boca que você não está conseguindo falar agora, na hora que você precisa? Porque você tá pondo o seu cargo em risco por medo de olhar. Vai doer, gente, vai. Para Agora que eu você, né? Para você melhorar a sua comunicação, dói demais. Mas sabe o que dói mais ainda? É você continuar do mesmo jeito. É você continuar paralisado, escondendo essa coisa que você sabe que existe. Olha que dor. Você tá ali com o negócio, você tá retendo. Você fica ali escondendo aquele negócio, porque você não quer enfrentar. Só que a longo prazo, isso vai te tirar tanta coisa que você poderia ter conquistado. Muito mais você vai pagar. Os juros é altíssimo dessa conta, vamos assim dizer. É melhor você desenterrar e sofrer tudo agora e limpar e fazer a faxina necessária agora, que aí você fala assim, não, hoje eu comunico, consigo me controlar mais, porque eu entendi o que me fazia estourar tão rápido. Então você pega os gatilhos e desativa, né? Deixa o campo minado ali desativado. Ou você destrava aquelas portinhas que trancarem você, que te paralisa na hora de falar, no medo, porque tem gente que escreve tão bem, você pega ali a escrita da pessoa, você fala, nossa. Aí você fala, bom dia com a pessoa, ela faz assim. quase abro um buraco para desaparecer. Não, some assim, né? Eu falei, gente, Isso é cara de não esquizoide. Escreve muito, fala bom dia, ele quer sumir. Isso tem cara quer de... sumir, né? Então, assim, a gente fala esquizoides. Vamos trabalhar essa comunicação, né? Você não vai incomodar se você falar, né? Pode existir. Inclusive, um dos maiores medos do esquizoide é justamente comunicar as ideias dele para o mundo exterior. Porque o Exato. Aí, missão é tão grande que ele prefere nem comunicar. né? Deixa eu ficar quieto. Mas aí é aquele trabalho, igual eu falei, não é fácil, é doloroso, mas tem jeito de você buscar, assim, sair do dark side, né? Sair do lado negro do seu perfil, usar o melhor da sua natureza. E usar o melhor da sua natureza vai te fazer comunicar melhor. Você não vai, né? Um esquizoide nunca vai comunicar como um rígido e um psicopata. Mas ele pode melhorar a Você forma dele falar. Ele pode conseguir falar, pelo menos. se expõe em público e tudo. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. Bebe água, gente. Alguém tem alguma pergunta para a Tassi? Não. Eu acredito que depois vai surgir um monte para você, viu, Luana? Porque assim, eu já tenho uma lista de perguntas, principalmente sobre as tatuagens. A gente vai fazer uma live sobre as tatuagens dia 21, porque tá sobre os símbolos. Ótimo. Dia 21, porque nossa, a hora que eu abri a caixinha de pergunta hoje sobre as tatuagens e os símbolos, em 5 minutos tinha umas 30 perguntas. A gente vai fazer, Imagina. a gente vai fazer essa live para falar sobre os arquétipos, vai ser lá no YouTube, sem horário para acabar. Ah, isso é Principalmente bom, né? Porque no Instagram. o marketing, né? A gente Uhum. acaba. Eu sou muito oral, preciso melhorar bastante. Olha, um oral é muito difícil você exigir objetividade e praticidade para o oral se comunicar. O oral é aquela pessoa que põe a mão no coração para falar, ou então assim na barriga, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Tem hora que nem ele sabe o que ele está querendo falar, entendeu? É Uhum. complicado você conversar com uma pessoa que é oral e não tem consciência do que ela quer, tá? Um dos maiores problemas do oral é justamente isso. Ele quer que as pessoas adivinhem as coisas que ele quer. E não é bem assim que funciona, né? Não tem como você É, saber que o Caco quer uma banana se você não viu a última vez que ele comeu. exatamente.
Qual é o nome do documentário que vocês citaram no começo da live? Ah, é o Health. Como é que pronuncia? Que é o da saúde, do poder da É. mente. E a Tassi também falou do Quem Somos Nós, que é um documentário Uhum. que fala sobre os paradigmas da mecânica quântica e de como a energia do universo se entendeu? Entendeu? Como falar com o rígido. Olha só, saber todos os detalhes e o rígido também precisa saber que a posição dele, tá? A Uhum. garantia, o lugar dele está ali plena e intocada, que ele não corre risco, tá? Né? Você vai conversar com ele. Não fica dando oposição, não fica comparando. Nossa, rígido, Fulano fez isso, você não fez. se você comparar, você está pedindo para ter uma discussão homérica com o rígido. Nunca compara. Exato. Quando faço reunião sentada, eu consigo falar, porque quando eu tenho que levantar, não consigo me comunicar. Uai. Talvez você tenha psicopatia bem alta. Por quê? O psicopata ele dá conta de se comunicar muito bem sentado e como ele não tem perna, ele não vai gostar de ficar andando e tal. Uhum. Quem gosta de falar em pé é mais rígido e masoca. E o masoca precisa ter um roteiro, porque se ele ficar inseguro, ele se perde. Sou oral e tenho percebido que minha fala está muito agressiva e exigente ultimamente. O que eu faço? Se você é oral e está com a fala agressiva, é porque você está numa posição de criança esperando que as pessoas adivinhem as suas necessidades, Uhum. tá? Se Ou é oral, tá esperando mesmo você tá gritando pra, né, igual fazia na infância, né, Luana? A mãezinha vir porque dar o assim, o docinho. oral ele faz barulho, ele grita, ele chora para se comunicar com a mãe, né? Porque a mãe não está ali suprindo as necessidades dele. Agora a gente tem que ver qual que é a sua combinação de traços. Porque oral com psicopata, eles ficam muito agressivos quando eles não estão conseguindo convencer as pessoas. Entendeu? Ou você melhora seus argumentos, ou você fica um pouco mais maduro, dependendo da Uhum. combinação de traços. Não É. dá para ter certeza. Uhum. Aí E a tem minha que olhar, detesto comparação. Nenhuma pessoa rígida gosta de. nenhuma pessoa gosta. Gente, pelo amor de Deus, não faz comparação, não. Compara eu comigo mesma, por favor, a minha evolução. Não fica falando, ai, fulano conseguiu, você não conseguiu. Eu falei, tá, e daí? É a métrica dele, não é a minha métrica. Não é a régua, né? O raciocínio vem desse jeito. Gente, não se apeguem à questão do traço, porque, como a Luana já disse, a gente já disse aqui, é uma mistura. Você não é 100% uma coisa, tem um com o outro. Talvez você tenha muitas ali de um traço que junta com o outro, que predomina é o outro, que você acha que ia Sim, predominar. Não não é é o simples. psicopata. Olha só. O oral com psicopata não gosta de fazer as coisas, gosta que as pessoas façam as coisas por ele, tá? E pode ser que você esteja com algum conflito aí, porque o oral sente muito e o psicopata não sente nada. Talvez o seu oral precise sentir um pouco mais do que agredir, tá? Os sentimentos do seu oral podem estar sendo convertidos em agressividade da É, sua. agressividade. Se Não está você conseguindo comunicar. tem sensação em outros lugares, a comunicação do seu psicopata pode ficar mais convincente e menos agressiva. Uhum. Não tá, não. Sempre quando a gente se frustra, qualquer traço, gente, eu falo, observa se você não entrou no dark side. Observa se você não está com um acúmulo de frustração, de dores, de problemas que você não resolveu, que não quer olhar, que acha que está tudo bem, que está ali aquele espinho te incomodando, ele vai te levar para o desequilíbrio. Tem um detalhe também, tá? O psicopata, a gente acha que o psicopata gosta de usar as pessoas, né? E via de regra não é bem assim que funciona, não. O psicopata detesta, tá? O psicopata ele detesta ficar devendo para os outros.
Como saber meu perfil e entender o que eu preciso melhorar? Eu trabalho com análise dos traços de caráter e a Tássia trabalha com o DISC, entendeu? O que que Fazendo o acontece, teste, né? Wesley? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você o psicopata não gosta de ficar devendo as coisas para os outros. Se você faz as coisas para os outros esperando reconhecimento e as pessoas não reconhecem, você pode estar se sentindo tanto usado quanto abandonado, tá? E aí, dependendo do tanto de psicopatia que você tiver, isso vira uma agressividade. Uhum. Outra coisa, existem 3 tipos de psicopata: autoritário, sedutor e vitimista. Se você está muito autoritário e muito agressivo, é bem capaz que o seu psicopata está se sentindo muito usado, tá? Então, olha bem por que você está agressivo, se não é porque você está se sentindo usado, entendeu? Uhum. Qual a diferença do DISC para a análise caracterológica? Eu acredito que seja só a questão dos perfis, porque o DISC ele faz uma composição comportamental. A análise Uhum. caracterológica vai no corpo, né? Para poder Uhum. fazer o emocional. O DISC ele já analisa mais o Mais o comportamento. comportamental. O que eu penso é assim, entendendo a diferença de um para o outro, é que, no meu caso, como eu trabalho comportamento ali, como a pessoa age no cotidiano, é uma coisa mais superficial o modo da análise do DISC. Não que não seja eficaz, tá? Mas o que a Luana faz, como é a emoção, a química que foi formada através daquela emoção, ela já engloba um pacote inteiro. Então, eu não fiz a análise com a Luana ainda, mas por saber do DISC, do conhecimento, do princípio de uma análise comportamental, eu tenho noção do que seria. Então, eu já olho para mim e para as pessoas, então vem uma breve, superficial noção da emoção que pode regir cada característica da análise do DISC. Porque acaba que eles se encontram, a nomenclatura, o padrão de comportamento, É dá quase o para mesmo. você. Entra ali, então assim, pode chamar o executor ali, que ele é próximo do rígido, o comunicador, o oral. Então, E dá, né, dá para fazer ali o planejador, o masoquista. masoca, e o analista, o esquizoide. Porque Exatamente. dá para fazer, não dá para falar assim, gente, é exatamente a mesma, mas você puxa pelo padrão de comportamento, você entende. Então, é uma forma diferente de analisar o seu comportamento. Então, Exatamente. como eu não entro numa coisa mais profunda, a Sentindo. Luana vai. Então, ainda bem que você falou que tem mais conteúdo para terapia, né? Eu mandei para minha terapeuta, eu faço algumas merdas só para gerar roteiro para terapia. É importante, gente. Tá mais fácil você analisar exatamente a situação que você está se sentindo usado e fazer uma negociação com isso. Porque, olha só, aqui em casa, né, como 2 psicopatas, né, cabulosos que somos, 2 psicopatas cabulosos que somos, a gente já chega assim, ó. E tá tudo certo, tá tudo legal, beleza e tal, tal, tal. Isso, o DISC seria uma análise de E, comportamento, mais de temperamento, e a análise caracterológica ela é mais existencial mesmo, né? isso. O Roberto Aham. para mim, amor, se eu fizer isso assim, assim, assim para você, você faz isso assim, assim, assim para mim? Chuchu, Pronto. beleza. Eu preciso ter alguma coisa em contrapartida, já, beleza. Amor, se assim, 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 você pode fazer para mim, se eu fizer isso e isso, tá tudo certo. Exatamente. Por isso, gente, se conheçam, porque vocês entendendo, vai ser muito mais fácil você negociar com você mesmo e com os outros. É saber, olha, eu funciono desse jeito, eu preciso estar executando, eu preciso estar fazendo, eu preciso estar brilhando, eu preciso estar desbravando para eu me sentir existindo. Então você negocia com você mesmo, por exemplo, agora a gente está de lockdown, um temperamento muito ativo. Se não se conhecer, não souber administrar isso, dá aquela surtada.
O oral que precisa de muita gente, né? Que É que precisa de estar no meio de pessoas, tal, consegue, exatamente. Ô, consegue Nath, negociar. você descobrir o seu perfil, você tem que fazer a análise, né? Seja ela a Uhum. dos traços de caráter, a psicocorporal ou a análise A DISC. análise diz. Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou claro, Meline, para você a diferença delas? Alguém tem mais alguma perguntinha? Quer saber mais alguma coisa sobre essa questão da comunicação assertiva? Se tiver mais pergunta depois também, gente, pode me chamar lá no direct que eu respondo, a gente entra em Ótimo. contato, né? Estou à disposição aí para quem Bem quiser. claro para ela. Ah, perfeito. Então é isso, queridas. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, tá? Por passar essa Muito obrigada pelo convite. sobre o quanto a comunicação é importante, principalmente hoje em dia, né? Que quanto mais parece que a gente convive com as pessoas, menos habilidade as pessoas têm de conviver Uhum. e funcionar. É só chamar a gente no direct para poder ver como que faz a análise de cada um dos estilos. Beijo, Cida, que linda. Beijo, pessoal.